estejam todos bem, tranquilos, felizes e gratos por podermos estar novamente aqui reunidos para tomarmos em nosso coração os ensinamentos e a energia que nos vai ajudar. Então, a palestra desta noite é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Nós, os espíritas, sabemos que o livro do Evangelho é um livro extremamente importante para esclarecimento, para orientação, é o nosso fio condutor da nossa própria conduta enquanto espíritos aprendizes das leis de Deus. Então é um livro que devemos ter sempre por perto. Não é um livro de leitura corrida, é um livro de abrir, ler, fechar, voltar a abrir, voltar a ler, questionar muitas e muitas vezes. Pois por cada vez que o possamos abrir e ler, vamos aprender certamente coisas novas, vamos sentir a informação de maneira diferente, consoante vamos abrindo o nosso espírito ao entendimento. Meu reino não é deste mundo, divide-se em 4 pontos: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e, por fim, instruções dos espíritos, uma realeza terrestre. Eu peço desculpa porque esta imagem, ela normalmente é mais alta, então ficou ligeiramente desformatada alguma questão técnica, mas eu penso que dará na mesma para ver. Na passagem deste capítulo, diz-nos assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Em João capítulo 18, 33, 36 e 37. Tentando compreender esta passagem, esta lição, este ensinamento de Jesus, porque sabemos que Jesus dizia as coisas de uma forma muito assertiva, não falava, não se alongava muito. Dizia para nos fazer pensar, para nos fazer meditar sobre o ensinamento. A vida futura esclarece-nos a meta a que se destina a humanidade, devendo ser a nossa principal preocupação durante a vida terrena. E aqui encontramos o primeiro obstáculo. Quantos de nós acreditam verdadeiramente na existência de uma vida futura? Muito poucos ainda, certamente. Muitos, eu acredito, que gostariam de acreditar, de ter mais fé, de ter mais convicção. Seria tão mais fácil conseguirmos relativizar muitas das nossas ansiedades, dos nossos sofrimentos, acreditando que é temporário. Porém, apesar de muitas vezes nos ter sido dito, muitas vezes nos ser demonstrado, ainda somos muito resistentes a deixarmos-nos tocar, a termos a confiança de seguir os ensinamentos de Jesus. Porque é disso mesmo que se trata, não temos confiança para ir. Somos muito resistentes ainda. Então, sabemos que é sim a meta da humanidade. Viver de acordo com este princípio. Os ensinamentos de Jesus e os seus preceitos morais referem-se à vida futura. Sem dúvida nenhuma, os ensinamentos que ele nos transmitiu não eram meros ensinamentos para a resolução das nossas questões mais cotidianas, mais simples, mais banais. Os ensinamentos de Jesus visavam ir de uma maneira mais profunda no nosso ser espiritual.
Então, tinham o objetivo, um alcance no percurso, no nosso percurso evolutivo, da nossa senda evolutiva enquanto espíritos. Ele, com os seus ensinamentos e com a sua ajuda, buscava preparar-nos para a vida não a terrena, mas a vida espiritual, para o caminho de cada um. O alcance era muito maior do que aquele que nós podíamos imaginar. Então, isso estava permanentemente inserido nos ensinamentos morais de Jesus. Tinha como base dos ensinamentos também do Cristo: deverá ser alvo de todos os homens, pois só assim se justificam as anomalias da vida terrestre e nos conseguimos ajustar com a justiça de Deus. Todos nós, sem dúvida nenhuma, ainda precisamos de fazer este caminho. Todos nós ainda nos temos que reger pela justiça divina. Então todos nós somos objeto destes ensinamentos para nos ajustarmos uns com os outros e com Deus. Os judeus à época tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à sua vida futura. Acreditavam em anjos como seres privilegiados da criação. No entanto, desconheciam que os homens pudessem alcançar esse patamar espiritual e usufruir da mesma felicidade. Segundo os judeus, a obediência às leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da nação e pelas vitórias sobre os seus inimigos. Ainda a infantilidade espiritual, ainda a nossa pequenez. Tínhamos já uma ideia, portanto, aqui os judeus, que foram precursores, sabemos disso, uma ideia da vida futura, ainda que muito diferente da real. Acreditavam nos anjos, nos seres com maior evolução. No entanto, aqui, como nos é dito, acreditavam que seriam os bens materiais, a supremacia daquilo que eles conheciam, da sua visão ainda limitada, que isso sim seria a mais-valia, as vitórias sobre os inimigos, todas as questões materiais, ainda uma visão, portanto, muito longe da verdadeira. Mas, como sabemos, na natureza nada dá saltos. Nós não chegámos aqui como somos hoje. Na nossa própria vida, na nossa própria existência, nós conseguimos perceber isso. Sabemos mais hoje do que sabíamos há uns anos. E por aí vai, não é? Nós estamos permanentemente a aprender e a evoluir. Assim é também a humanidade. Vai conhecendo e vai evoluindo. Deus nunca nos faltou, sempre nos fez chegar os precursores, sempre nos fez chegar os ensinamentos, mas na altura certa, gradualmente e de acordo com a nossa capacidade de entendimento e de acordo com a nossa capacidade de pôr em prática aquilo que é ensinado. Por sua vez, Moisés não tinha como alcançar esse povo simples, ainda ignorante. Teriam de ser tocados pelos acontecimentos do mundo. Não íamos lá só com palavras, não íamos lá. Moisés foi extremamente importante, sem dúvida nenhuma, foi a nossa segunda revelação, foi a que veio trazer-nos muitas coisas. No entanto, precisamos, a primeira, aliás, segunda Jesus e terceira a doutrina. No entanto, para o povo da época não foi suficiente, era necessário ir mais além. Finalmente, Jesus, mais tarde, veio dizer que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete àqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão a sua recompensa. Esse mundo é no seu reino e é lá que está em toda a sua glória. Jesus finalmente nos vem trazer a vida futura. Esse preparo, como eu disse atrás, através dos seus ensinamentos, da sua moral, impulsionando-nos a abrir o nosso horizonte, a sairmos do nosso materialismo em que muitas vezes nos fechamos, não conseguindo ver nada mais além do que nós próprios e do que aquilo que nos rodeia, ainda muito denso, imediatista e material. Allan Kardec
devido à nossa inferioridade espiritual, ainda temos sobre a vida futura uma ideia vaga e incompleta, com dúvidas que sustentam a nossa incredulidade, sem dúvida nenhuma. Ainda por mais que nos seja dito, por mais que no fundo nós sintamos que há realmente alguma coisa, nós ainda temos muita dificuldade em termos fé verdadeira em relação a isso. Ou então dizemos que temos, e na primeira dificuldade, nomeadamente a perda de um ente querido, alguma situação mais adversa da vida, nós desesperamos, nós esquecemos a nossa fé, nós esquecemos e não conseguimos ainda, ou muito dificilmente, aos poucos vamos conseguindo. Então diz-nos que o Espiritismo veio completar os ensinamentos de Jesus, quando os homens já podiam compreender a verdade. Aos poucos, gradualmente. E quem conhece a doutrina espírita sabe que tudo nos é explicado, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, de acordo com o nosso degrau espiritual ainda aqui na Terra. A vida futura deixou de ser uma questão de fé. Ela é a realidade material, demonstrada pelos factos e representa perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. Não faria sentido se fosse de forma diferente. Não fariam sentido todas as desigualdades que conhecemos se não fosse pela justiça divina de cada um de nós, na altura certa, vir à Terra, desenvolver o que é necessário. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. Porém, esse título é dado àqueles cuja genialidade justifica e influencia o progresso da humanidade. Por exemplo, nós tivemos na humanidade estes escritores, filósofos e outras personalidades que, não sendo reis, não tendo esse título real, marcaram até de uma forma mais evidente e mais definitiva o nosso próprio progresso aqui na Terra. Então, passaram por nós espíritos evoluídos que vieram com essa missão e marcaram essa missão e nem por isso usufruíram dos títulos atribuídos pelos humanos, títulos de realeza. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, é superior à que conduz à coroa, nos títulos efêmeros, no exercício de um poder passageiro. Jesus marcou a humanidade e não foi rei. É o nosso maior exemplo. A realeza terrestre acaba com a vida, enquanto que a realeza moral continua, principalmente depois da morte. Jesus, o rei mais poderoso do que todos os soberanos. Por esta razão, Jesus disse a Pilatos: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, porque não se assemelha às características que nós entendemos que um rei aqui deve ter, puramente material. Jesus, o reinado de Jesus, designa-se pela sua superioridade, pela sua elevação espiritual. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona uma fé inabalável, com consequências para a moralização dos homens, visto que muda completamente a forma como encaramos a vida terrena. Quando nós acreditarmos, quando nós sentirmos, como o ar que respiramos, essa certeza em nós, nós mudamos. Nós compreendemos mais, sofremos menos, temos outra capacidade para entender tudo ao nosso redor. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea torna-se simples passagem, como uma breve estadia num país ingrato. Vamos perceber que tudo passa, tanto os momentos bons
como os momentos menos bons, é uma transição passageira. Sabendo com toda a certeza, ao longo das nossas existências, à medida que vamos evoluindo, os momentos felizes vão sendo cada vez maiores, mais abundantes, porque nós, ao progredirmos, já sabemos que vamos ser espíritos mais felizes, mais tranquilos. Então, todas as amarguras deste tempo são necessárias, mas passageiras. As vicissitudes e tribulações da vida não passam de incidentes suportados com paciência, pois serão passageiros. Sabendo temporárias essas preocupações, enfrenta-as com mais calma e serenidade, sem experimentar tanto sofrimento. A morte não é temida, sendo apenas a passagem para a verdadeira vida, com maior paz e felicidade. Quem de nós ainda não se angustia com a morte? Pois é, ainda que tenhamos, e de forma correta, o nosso instinto de sobrevivência, nós ainda temos muita dificuldade em aceitá-lo, em compreender. Nós queremos ficar e queremos que aqueles que nós amamos fiquem também. A morte ainda nos provoca muito sofrimento. Por aí percebemos o quanto nos falta para essa aceitação e essa tranquilidade de um rumo que é natural, que é certo e que é para o nosso bem, é para a nossa evolução. Pelas dúvidas que possa ter acerca da vida futura, o homem concentra a sua atenção e importância apenas na vida terrena. Ambições não satisfeitas, sentimentos de incompreensão, injustiças de que alega ser vítima, vaidade e orgulho ferido. Os acontecimentos tomam proporções ilusórias e reais. E assim se entrega voluntariamente aos tormentos resultantes da limitação da visão espiritual. Quando nos conseguirmos elevar e sair da dimensão limitada da vida terrena, iremos perceber que as coisas não têm o mesmo valor que lhe atribuímos. A importância que damos aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Quanto mais nos apegamos às questões da terra, mais afastados nos encontramos das questões do alto. Somente aquele que considera o futuro se dedica ao presente. Por isso o homem trabalha e é impulsionado pelo instinto do progresso e conservação, que está nas leis da natureza. Busca instintivamente o seu bem-estar. Deus não condena as satisfações terrenas, isso é muito importante, mas o abuso dessas satisfações em detrimento das coisas da alma. E temos um exemplo muito concreto. Todos nós corremos no dia a dia, para um lado, para o outro, trabalhamos por 1001 razões. E que tempo é que nós conseguimos dedicar à parte espiritual? Nunca temos tempo. Ou quando o temos, é por sofrimento, é pela dor, que muitas vezes nos obrigamos a parar, a procurar. E é isso que fazemos nesta casa, neste momento. Ir ao encontro do nosso ser espiritual. Alimentá-lo pela energia e pelo conhecimento. E é um bocadinho, comparado com o nosso corre-corre da vida. E por aqui já vamos ter noção como ainda é tão desproporcional o valor que damos a uma coisa e à outra. Deus não condena as satisfações terrenas, como eu disse, mas o abuso dessas satisfações em detrimento das coisas da alma. É contra esse abuso que se previnem os que aplicam a si mesmos as palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Que bom que seria que nós pudéssemos dizer em breve: o nosso reino, ou a nossa vida, ainda que esteja longe de ser um reino, não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que, perdendo uma pequena quantia, não se comove. Por outro lado, o que vive apenas limitado pela vida terrena é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera.
porque acha que tudo o que tem valor é exclusivamente a parte material. O Espiritismo amplia o pensamento, que lhe abre novos horizontes, em vez da visão estreita e mesquinha que nos concentra na vida presente. Mostra-nos que essa vida é apenas um elo no conjunto grandioso e harmonioso da obra de Deus. Os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres do mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim razão de ser à fraternidade universal, às leis superiores, que dão sentido a tudo. Eu escolhi esta imagem porque ela é ilustrativa de como nós, aqui, no planeta Terra, aqui estamos naquele plano mais terreno, mas no alto há vida. E há vida em muito mais abundância. E há vida de uma forma muito mais intensa e também muito mais feliz. Então eu penso que todos nós temos a ganhar se começarmos a considerar de uma forma mais frequente os dois planos da vida. Não somos só nós por aqui. Existe uma dimensão incomparavelmente maior, mais em cima. Então, que possamos pensar e lembrar-nos com mais frequência de tudo isto. Porque, como nos diz o texto, os elos que nos ligam são reais e são constantes. Nós encontramos intrinsecamente ligados uns aos outros. Não só aqui na Terra, nos nossos núcleos profissionais, familiares, de amizade, não. Os nossos elos vão muito mais além do que estes aqui da Terra. Os nossos elos se estendem para o mundo espiritual. Para finalizar, trago-vos este texto, portanto, nas instruções dos Espíritos, o testemunho de uma realeza terrestre, porque é bastante esclarecedor, num caso real, concreto, para nós tentarmos absorver a mensagem que nos propomos a passar. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até ao túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava estar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi, acima de mim, bem mais acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões,
e eles logo se apercebem de que se apoderam apenas de uma sombra e que negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com as suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçam. Uma Rainha de França, Havre, 1863, que foi rainha na terra e após o desencarne, tudo ficou por aqui. Um dia, todos teremos essa verdade em nós e quem sabe, olhando o planeta que nos recebeu, podemos estar mais conscientes do que fomos e do que aquilo que nos espera na vida futura. Finalmente, vamos orar, como Jesus ora incessantemente por todos os seus irmãos que habitam na terra. Ele, do seu reino, espera por nós. Muito obrigada a todos.